A questão da adubação básica, é claro que vai depender muito dessa análise de solo que a gente falou, mas o básico, o que que a pessoa tem que fazer? Ela precisa fazer o preparo desse solo como que ela pode só fazer a cova ou ela tem que fazer um preparo da área inteira, calcário, como que funciona? Fala pra gente assim, de forma geral. É claro que o detalhe vai ser para cada produtor, mas de forma geral, o que que ela precisaria pensar no projeto? Tá, Luciana, a gente precisa pensar em dois grupos de produtores. Você tem produtores que são de regiões morradas, onde você tem dificuldade de mecanização. E você já tem produtores que o relevo da propriedade facilita a utilização de máquinas, tá certo? Então, separado esses dois grupos, o primeiro grupo, que é o grupo de propriedade onde o terreno é muito morrado, o indicado realmente é o cultivo mínimo do solo, né? Quanto menos você revolver o solo, melhor, para justamente não perder terra e criar erosão na sua propriedade, tá certo? Então, a alternativa que esse produtor tem é fazer o preparo em covas, tá certo? E nessa cova, ele precisa enriquecer essa terra com adubo mineral à base de fósforo e com esterco, tá certo? Então esse é um caminho, né? Aquele produtor que tem terra possível de mecanização, até para poder otimizar a operação e ganhar velocidade e diminuir a mão de obra, ele pode optar pelo cultivo total da área, aplicação de calcário na área total, tá certo? E a subsolagem. E é no momento dessa subsolagem que ele vai colocar o adubo fosfatado, tá certo? Para poder realmente ajudar a floresta nessa fase inicial. Então, esses seriam dois grupos e os dois cuidados básicos. E depois as adubações posteriores? Já as adubações posteriores, isso já independe se você está numa região morrada ou numa região plana, tá certo? O ideal é que se faça de 2 a 3 adubações de cobertura com adubos à base de nitrogênio e de potássio, para poder fazer com que essa floresta cresça, tá certo? E o mais desejado, que se consolide. Em qual período dessas 2 ou 3 adubações? Tá, o ideal é que você respeite pelo menos um intervalo de 45 dias ou 200 milímetros de chuva. Entendi. Entre intervalo de adubação.